Bem-vindas! Hoje, quinta-feira, dia 21 de abril, feriado, certo? 19h30 passado, bem passado, né? Nós vamos começar a nossa live de quinta-feira, como toda quinta-feira, né? Live Vira-Vira. Sejam muito bem-vindas toda quinta-feira a gente tem essa live Vira-Vira. E para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe do que se trata um vira-vira, eu vou explicar para você. Vira-vira é esse bichinho que eu criei aqui, um corpinho bem sem graça, mas é o seguinte, ele tinha alguns parâmetros que eu tinha que obedecer, né? Que coubesse na palma da mão, que não tivesse muitas costuras, então ele não tem, esse corpinho aqui não tem costuras, e que com algumas pequenas modificações ele se transformasse em qualquer bichinho. Então esse é o corpo base do vira-vira. E hoje, como sempre, como toda quinta-feira, eu trago aqui o assunto do vira-vira transformado num bichinho e também alguns assuntos que são interessantes para você que quer começar a criar os seus amigurumis autorais. Quem sou eu? Eu sou a Teca da Imaginalinhando e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem receita e sem passo a passo. Bom, o episódio de hoje, ou melhor, nossa, parece até novela, né? O assunto que eu trouxe hoje para a gente conversar aqui é sobre as técnicas especiais dos amigurumis nas receitas. Porque assim, muitas receitas de amigurumi apresentam algumas técnicas especiais. Então eu vou trazer aqui algumas delas, falar elas, claro, não todas, senão a gente passa a noite aqui falando sobre isso, e eu também nem conheço todas, mas eu vou falar aquelas que estão presentes no meu vira-vira e explicar para você por que é importante você conhecer essas técnicas. E por que, principalmente, é importante você colocar, quando você escreve a receita, colocar a técnica e, principalmente, escrever como se faz essa técnica. Porque o que eu tenho notado por aí? Tem muita receita que não tem a descrição do que tem ali, né? Da técnica que foi usada ali. Então a pessoa pega a receita e é obrigada a sair correndo na internet atrás de tutoriais, não é mesmo? Então vamos falar sobre tudo isso aqui. E então, como eu disse, vamos falar sobre as técnicas que eu apliquei nos meus vira-viras. Então, eu não vou falar de pontos, né? Ponto square, ponto centrado, ponto isso, ponto aquilo. Não é o assunto para a live de hoje. Até porque esse assunto pontos é muito extenso e merece uma live só para eles, né? E então, vamos lá. E também porque eu vejo assim que é uma falha nas receitas, então por isso que eu trouxe isso aqui. Bom, então eu vou te dizer que para você que quer criar seus amigurumis autorais, por que é interessante saber desse assunto? Por que é interessante você conhecer as técnicas? Você não precisa, quando você cria um amigurumi, conhecer todas as técnicas e saber todas as técnicas e aplicar todas as técnicas, não. Mas é interessante você saber que elas existem e saber como executar elas e, principalmente, saber qual é o efeito que ela causa num amigurumi para você poder lançar a mão disso nas suas criações. Um cuidado que você tem que ter quando você cria o amigurumi autoral, e principalmente quando você escreve a receita, é o seguinte: nem todo mundo que pega essa receita sabe já fazer tudo de amigurumi, de cabo a rabo, e conhece tudo isso. Concorda? Por exemplo, eu sempre falo que eu comecei a fazer crochê aos 5 anos de idade. E fazia crochê muito bem, mas nunca tinha feito um amigurumi. E quando eu fui fazer o primeiro amigurumi, já de cara eu barrei nessas benditas técnicas, né? Para vocês terem uma ideia, a minha dificuldade era tão grande que eu não sabia nem fazer o círculo mágico. Que é claro, no crochê lá, clássico, tradicional, a gente começa fazendo, seja um círculo, seja um quadradinho. Como é que você começa? 6 correntinhas ou 8 correntinhas, fecha o círculo,
3 correntinhas, se vai fazer em ponto alto, sai fazendo ponto alto. Uma correntinha, se vai fazer ponto baixo e sai fazendo. O tal do círculo mágico, ele existe no amigurumi e eu nunca tinha visto. Aí, quando eu peguei a primeira receita, o que aconteceu? Saí correndo na internet atrás de um tutorial que me ensinasse a fazer o bendito do círculo mágico. E pior, né? Eu não aprendi na primeira, não. Foi meio suado para aprender. Bom, então, o que eu estou falando é isso. Aí você pega uma receita, né? E lá no meio, como é a minha lá do Vira-Vira, tem lá uma carreira em BLO. Que diabo é esse BLO? Até porque BLO é uma sigla que não é da nossa língua. Ainda se colocassem lá PLT, ponto na laçada de trás, ia ser mais fácil de entender, não é mesmo? Mas BLO não é intuitivo, FLO não é intuitivo. Então, assim, quando eles escrevem, quando normalmente a gente escreve uma receita, essas receitas elas têm um certo padrão, uma certa formatação universal. E muitas dessas siglas, elas seguem as siglas em inglês. Por quê? Oi, Lucilene, boa noite. Boa noite, boa noite, muito boa noite. Então, falando das receitas, a gente usa essas siglas que são baseadas na língua inglesa porque é uma língua muito conhecida. Então, qualquer pessoa que pega uma receita, mesmo que seja uma receita nossa em português, mas que não conhece a língua, ela consegue, mesmo assim, executar a receita, sabendo, se ela sabe fazer amigurumi, ela vai pescando aqui, pescando ali e consegue fazer, porque essas siglas são meio que universais. Então, já que eu falei na sigla, vamos dizer o que ela significa, né? BLO. BLO é uma sigla que vem do inglês Back Loop Only. Back atrás, loop laçada, only somente. Então, somente na laçada de trás. Isso é o BLO. Falando no BLO, vem a outra que também é usada sempre, que é o FLO, que também vem do inglês Front Loop Only. Mesma coisa, front, frente, loop laçada, only somente. Somente na laçada da frente. Desculpa. Então, quando você cria um amigurumi, é interessante você saber usar essas técnicas. Porque, na verdade, elas são um artifício para melhorar a apresentação. Obrigado. A Thalita pôs uma água aqui. Elas são um artifício para melhorar a apresentação do seu amigurumi. Então, me dá licença, vou tomar uma aguinha. E quando a gente usa uma técnica dessa e quer que a receita apresente uma certa qualidade... Olá, Juliana, boa noite. Oi. Quando a gente usa uma técnica dessa e vai escrever a receita e quer que essa receita tenha uma certa qualidade, é importante você colocar na receita, explicar direitinho, porque isso, seus olhos estão lindos. Nossa, obrigado, Regina. Porque isso agrega valor na sua receita. Tá vendo? Se, por exemplo, você, até mesmo se for para você mesmo replicar a sua receita, você tiver tudo ali explicadinho, você não vai precisar ficar pensando, ah, meu Deus, mas afinal, o que é isso que eu coloquei aqui? Tá lá, escrito. E a gente sabe que quanto mais a receita for explicadinha, quanto mais você agregar valor nessa receita, ela vai ter um valor maior de venda. O seu amigurumi, produto final, também vai ter um valor maior, tá vendo? Inclusive, essa história de receita é bem interessante, né? Porque tem receita que, pelo amor de Deus, né? A gente sabe disso. Tem lá uma lista de material, um como fazer e... seja o que Deus quiser, né? Você monta como você bem entende e aí lá no final da receita você descobre que tinha que pôr o olho de segurança depois que está tudo fechado, né? Aquela coisa maravilhosa que a gente conhece de muitas receitas. Mas eu não vou discutir isso hoje não, tá? Aliás, receita dá uma live.
Quem aí não concorda comigo que dá uma live? Escreve aí no comentário, dá ou não dá uma live? Olha só, a gente podia até fazer uma live assim, olha, alguém traz uma receita e a gente destrincha ela aqui. O que vocês acham disso? Gostaram da ideia? Escreve aí, vamos ver o que vocês acham. Mas continuando, não vou fugir muito do assunto. Eu deixo aqui escritinho, porque senão a pessoa esquece metade, porque eu pesquiso muita coisa para falar para vocês, e se eu não escrevo, passa tudo. Dá sim. Pois é, Regina, dá mesmo. Olha, receita, acho que é assunto para bem mais de uma live, mas pelo menos uma vale a pena a gente fazer, né? Mas aí você fala assim para mim, puxa vida, mas eu sei fazer o ponto baixo muito bem, aumento, diminuição, por que eu não posso usar ele do começo até o final? Tem mesmo que saber essas benditas técnicas? Bom, tem sim. Sabe por quê? Porque quando você está criando um amigurumi, tem algumas delas que criam um efeito especial no amigurumi, ou deixa ele mais estruturado. Isso é importante quando você cria, para você conseguir fazer ele ficar exatamente como você imaginou. Por exemplo, o meu amigurumi, o vira-vira, que é esse aqui, né? É assim, esse é o corpo pelado dele. Depois eu vou mostrar ele camuflado de um bichinho. O vira-vira, ele é para ser bem simples. Ele tem um ponto só, que é o ponto baixo, e tem uma técnica só que eu uso nele, que é o BLO, que eu uso aqui no pescoço. E por que eu uso essa técnica aqui? Então, vou te explicar o que acontece, por que eu usei. Vou mostrar aqui um desenho lindo. Esse é o vira-vira. Então, o que acontece aqui com o vira-vira? Por exemplo, eu poderia começar direto, de baixo até em cima nele, tá certo? E aí, sem fazer esse BLO aqui, tocar o pau e ir até em cima. O que ia acontecer com ele? O que ia acontecer com esse vira-vira, talvez nem tanto, porque ele tem o pescoço mais grossinho, mas se fosse um outro amigurumi, o que ia acontecer? Aí você vem aqui, você faz ele de alto a baixo e começa a colocar enchimento. Aí chega aqui no pescoço, você coloca enchimento também. E para deixar o pescoço firme, você dá-lhe colocar enchimento. Bom, aliás, o pescoço é um problema à parte. Se você colocar muito enchimento, o que vai acontecer? Os pontos vão abrir e aí você vai ver o enchimento lá dentro. Fica aquela coisa linda, né? Esse aqui você não veria porque é nessa cor nude. Mas pensa um amigurumi que é feito numa cor mais escura, ele abre os pontos, você vê aqueles branquinhos lá dentro. Essa é uma alternativa. Segunda alternativa, você não coloca tanto enchimento e daí o pescoço fica mole e a cabeça tomba. Não é isso que acontece? Então, por que da bendita carreira BLO que eu coloquei exatamente... Vamos aqui desenhar. Que eu coloquei aqui. O que eu fiz quando eu criei esse artifício aqui? Eu venho fazendo amigurumi, aí chega aqui, tem uma carreira em BLO, que você vai trabalhar só na laçada de trás, então vai ficar uma laçada sobrando, digamos, e eu fecho o corpinho dele aqui, que é isso, né? Acontece aqui, eu fecho o corpinho dele aqui, quer dizer, antes de fechar, claro, a gente coloca o enchimento, né? E fecha aqui. O que acontece? O enchimento vai ficar confinado aqui dentro, ele vai ficar presinho aqui dentro. Então, mesmo que eu coloque um pouco a mais, passe da conta de colocar o enchimento, e mesmo que ele abra um pouquinho os pontos, ele não vai conseguir abrir muito, porque está reforçando. É bem isso, Regina, porque reforça o pescoço. Tem até outras técnicas para reforçar esse pescoço, mas nesse caso, o BLO, né? Então, ele reforça que ele não vai conseguir abrir muito. E aí, com essas laçadinhas que eu deixei em espera aqui, eu posso começar de novo e dar a forma para minha cabeça. Porque assim, mesmo que você cuide, né? Então, acontece aquela coisa toda. E a gente sabe que mesmo que você faça certinho, bonitinho, termina seu amigurumi, ufa, consegui deixar o pescoço firminho. Depois de pronto, você lava ele, o que acontece? As fibras, elas tendem a se acomodar.
E aí elas vão sair ali do pescoço e vão para o corpinho dele, né? Então é isso. Essa técnica que eu uso aqui é para deixar o enchimento confinado aqui. Então, mesmo que eu lave e ele saia daqui, você dá uns apertão nele aqui, ele volta para o lugar. Tá certinho? Bom, isso eu falei do meu amigurumi, né? Por isso eu usei o BLO. E é só para isso que serve o BLO? Só para reforçar o pescoço? Não. Inclusive, tem uma das muitas técnicas de troca de cores. Quem já procurou na internet viu que para trocar a cor, para não ficar aquela escadinha, tem trocentas técnicas. Uma delas usa a laçada a laçada de trás, né? Para fazer essa troca de cor. Mas isso também não é assunto da live de hoje. Para falar no BLO daqui do vira-vira, foi esse o motivo. Para deixar certinho, né? Mas vale a pena, apesar de eu não falar muita coisa, falar um pouquinho sobre o ponto baixo, que tem uma coisa interessante nele, ó. Trouxe até aqui uma pequenina amostra. Então aqui nós temos uma amostrinha do ponto baixo. Quando a gente olha de cima, a gente vê que tem duas laçadinhas aqui em cima. Forma quase que uma correntinha, né? A laçada da frente e a laçada de trás. Se a gente olhar por trás, a gente vê mais uma laçadinha aqui, olha, na horizontal, que é a terceira laçada. Fazer saias. Muito bem, Carlinha, fazer saia, punho, detalhe. Então, quando a gente faz todas as carreiras de vai e vem, né, no BLO, você forma uma sanfoninha. Isso mesmo, fica bem legal. Saias, detalhes em pé, sapatos, justamente. Você vem trabalhando, aí você faz uma carreirinha em BLO e sobe, né? Você faz aquela como se fosse uma marquinha, né? Isso é bem legal também, é uma aplicação também do BLO. Então, como eu ia dizendo, o ponto baixo, ele tem 3 laçadas que a gente pode trabalhar. Não sei se vocês conheciam isso do trabalho na terceira laçada. Geralmente a gente usa quando a gente quer deixar bem à vista essa correntinha aqui. Ela dá um efeito bem interessante trabalhar na terceira laçada. Então, olha só, sem falar de muito ponto, hein? Falando só do ponto baixo, nós temos 3 laçadas, 3 técnicas que a gente pode usar. Uma é o BLO, a outra é o FLO e a outra é o trabalho na terceira laçada. Você vê como é que são as coisas? No ponto mais básico do básico já tem 3 técnicas. Mas vamos lá. Outras técnicas que eu usei aqui nos meus amigurumis e agora eu vou mostrar para você o amigurumi transformado, que é essa hipopótama aqui. Na verdade, eu trouxe 2 hipopótamas. Então, essa hipopótama aqui, que mais que ela tem de técnica? Ela tem uma outra técnica aqui, olha, se a gente olhar o narizinho dela afundadinho e também ela tem um umbigo afundadinho. Opa, põe a saia aí, menina. Isso aqui é uma técnica também, que é um efeito afundadinho, que a gente pode usar, que eu usei no nariz, mas você pode usar também para afundar o olhinho. Você pode, assim, isso aqui é extremamente útil a gente aprender, que dá para dar um toque em vários amigurumis. Então tem o efeito afundadinho, o BLO, aí nessa daqui tem mais umas outras técnicas, por exemplo, para fazer aqui, olha, essa parte aqui, essas listrinhas, eu usei a técnica do fio conduzido. Não sei se vocês conhecem o fio conduzido. É uma técnica que ela veio da tapeçaria e é usada, verdade, né, Regina? E ela é usada, essa técnica, tanto no crochê, como também ela pode ser usada no tricô. Como eu não sei fazer nada de tricô, não vou nem me meter a falar como que é. Mas no crochê, como é que funciona essa técnica do fio conduzido? Basicamente é assim, você trabalha com fios de mais de uma cor, né, de 2 cores, como é o caso aqui, e você vai alternando o fio que você vai trabalhando. Você prende o fio por dentro dessa carreira, o que não está trabalhando,
por exemplo, aqui eu prendi o fio cinza dentro da carreira e trabalhei com fio rosa, e você inverte, continua trabalhando com fio cinza. Essa é a técnica do fio conduzido. Outra técnica que eu usei aqui nessa hipopótamo, só que tá tão pequenininho que vocês não vão ver. Aqui na orelhinha, ela tem uma técnica que é iniciar carreira sem correntinha. Isso é bem interessante quando a gente vai fazer a troca de cor. É uma das que se usa para trocar a cor. Então, você vem fazendo a carreira numa cor, termina ali, arremata, e aí começa a outra carreira sem fazer a correntinha. Porque quando a gente arremata e vai começar aquela história da uma correntinha e vai fazendo ponto baixo, naquele ponto fica um embolo, né? Então tem essa técnica que a gente aplica, que é iniciar uma carreira sem correntinha. Então só nessa hipopótamazinha pequenininha aqui, vocês viram quanta coisa que não tem? Então tem 1, 2, 3, 4 técnicas. Simples, mas é bem bobinha, né? Essa aqui ainda tem uma outra de um ponto especial, que eu digo, que não é usado normalmente no amigurumi, que é o crochê tunisiano, que até a receita dela eu ensino a fazer isso aqui no crochê tunisiano, sem precisar daquela agulha quilométrica do crochê tunisiano, porque aqui também a peça é tão pequenininha, né, que não precisa. Mas então, imagina se eu faço essa receita, né, dessa hipopótama ou dessa hipopótama e só coloco ali, ó, você vai trabalhar em fio conduzido. Ó, aqui você vai fazer o efeito afundadinho e não conto como é que faz. E quem pega a receita está começando, né? Ou pior, eu me meto a besta de vender essa receita, né? Aí a pessoa compra e ainda tem que sair atrás da internet para saber como é que faz o negócio. Além, né, se a pessoa está começando, ela já vai desistir de cara. E se ela, não vou dizer também desistir de cara, mas assim, poxa, que coisa, né? E se ela comprou, além de tudo, vai falar mal de mim, né? Poxa vida, me manda fazer um negócio e não tem a droga da explicação. Então pensa um pouco, que chato que não é isso, né? Bom, além de tudo, quando você está escrevendo a sua receita, se você coloca na receita qualquer uma dessas técnicas e escreve como é que faz, você ganha autoridade. Olha lá, quem vai ler a sua receita vai pensar assim, poxa, essa pessoa sabe do que está falando, não é mesmo? Quantas coisas a gente vê, quantas receitas a gente vê, que até a receita não é tão ruim assim, mas que dá tanto trabalho para a gente traduzir, que a gente fica pensando, poxa vida, dava para, né, ter caprichado um pouquinho mais, né? E pior, quando você compra uma receita dessa, você fica com aquela sensação, gastei, paguei, e olha aí o que eu recebi, não é mesmo? Então vale a pena tomar esses cuidados quando for escrever a receita, como eu disse, mesmo que você não venda, mesmo que seja para você. Pensa assim, olha, você faz um bichinho desse. Aí escreve a receita, guarda lá. Não vendeu, não contou para ninguém, mas escreveu tudo certinho. Daqui 4 anos, vem alguém e te pede esse hipopótamo. Se tiver tudo escritinho, é só você replicar a receita, certo? Meninas, queridas, em pleno feriadão, vocês aqui comigo, sobre técnicas especiais dos amigurumis e suas receitas, era isso que eu queria dizer, assim, sem me enrolar muito, sem, né, me perder muito, era isso que eu queria dizer. E agora eu vou dizer para vocês o que tem de especial esses 2 hipopótamos e vou lançar um desafio para vocês. Além de vocês me responderem, que ninguém respondeu, se vale a pena ter live sobre receita, se vale a pena, que mais que eu falei? Sobre técnicas, se vocês já encontraram alguma técnica esquisita por aí, enfim, não responderam, né? Bom, o que tem de diferente, se vocês notarem, esses 2 hipopótamos, a receita é a mesma, mas o tamanho é diferente. O que aconteceu aqui? A receita, obrigado Regina, você é um amor. Sim, claro! O que aconteceu aqui?
Essa hipopótama aqui eu fiz no fio Anne. E essa daqui eu fiz no fio Camila Fashion. Então, apesar... Lucilene, sim! Que mais ali? Fio. Fio? Ah, o fio, claro. Essa daqui eu fiz no fio Camila Fashion. Então, apesar de os dois fios terem uma indicação... mas ele ficou menor mesmo. Carlinha, né? Eu tô sem óculos, me desculpe. Acho que é Carlinha. Né? Carlinha, ele ficou menor, não é que parece não, que ficou mesmo. Por causa do fio. Então, se você olhar no rótulo do fio Anne, do fio Camila Fashion, você vai ver que eles pedem a mesma grossura de agulha, que foi o que eu fiz. O Tex, então, Regina, o Tex é muito pouca diferença, sabe? Tão pouca que eu achei que não ia dar tanta diferença assim depois de feito. Mas uma coisa que eu notei também desses fios é que, por exemplo, o Camila... Não, o fio foi diferente. A agulha é a mesma. Fio amigurumi fica maior? Fica. Quer ver uma coisa? Ó, tá vendo aqui atrás tem uma girafinha? Então, ela é feita... Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo que tem uma girafa aqui? Tem uma outra girafinha piquitica aqui. Essa aqui embaixo, essa pequenininha, foi feita com fio Anne. E essa aqui em cima eu fiz com barbante. A receita é a mesma. Então, quando você muda o fio e muda a agulha, claro, você pode aumentar ou diminuir o bichinho. Ó, essa coelhinha que tá aqui no canto, eu fiz com aquele fio amigurumi pelúcia. E é um vira-vira também. Então, o corpinho base é o mesmo. Só que ela ficou muito maior. Vocês veem que aqui do lado tem uma... Não sei se dá para ver direito, mas é uma tartaruguinha amigurumi. Amigurumi, vira-vira. Né? Aqui é uma coelhinha e uma tartaruguinha. Essa no fio amigurumi pelúcia e essa daqui no fio Anne. Olha a diferença de tamanho dessas duas. E dessa daqui para essa que é feito no barbante. Tá vendo? Então, realmente, fio diferente... fica um tamanho diferente. Mas no caso desse aqui, eu achei que não ia dar tanta diferença, tá? Mas fios também é assunto para uma outra live, tá certo? Por hoje, o nosso assunto eram as técnicas especiais nas receitas, tá bom? E aí vem o desafio da live vira-vira, que toda live vira-vira tem que ter um desafio, afinal de contas. Qual que é o desafio de hoje? Para você que faz amigurumi, para você que cria amigurumi e para você que está começando a fazer e que quer aprender e entender tudo isso. Procura nas receitas que você tem aí em casa se aparece alguma técnica diferente e se isso é descrito na receita. E se você resolver fazer, presta atenção no efeito que ela dá no seu amigurumi. Isso é muito importante. Para quem quer começar a criar, para quem já está criando, descobrir qual o efeito que dá, colocar isso na receita, isso é importantíssimo. Tem muita receita que a gente fala mal e às vezes o detalhe é tão bobo, é porque não está bem explicadinho, não é mesmo? Então é isso, gente. A live de hoje era isso. Espero ter ajudado alguém aí, tirado alguma dúvida ou colocado mais uma minhoca na cabeça de alguém, que afinal de contas eu não estou aqui só para tirar dúvida, estou aqui para cutucar vocês, para vocês pensarem também, não é mesmo? A receita do vira-vira hipopótamo está ali na bio, tem o link. Muito obrigada. De nada, meu amor. Tem o link ali, você clica no link, você pode baixar a receita do hipopótamo, fazer. Tá aprendendo? Oba! Oba, adoro gente que tá aprendendo. Então, você baixa a receita, faz o hipopótamo. Essa daqui, eu estava atualizando a receita, até tá criando o PDF aqui do lado. Estava atualizando para colocar junto as duas, mas eu ainda não terminei. Ah, obrigado, Coca. Você é um amor, você não tinha falado nada ainda, que bom.
Mas acho bem complicado ainda. Não, mas não desiste. Não desiste. Amigurumi, a gente começa e vai fazendo, você vai ver, o primeiro é difícil, o segundo já é um difícil mais fácil, depois vai ficando um pouquinho mais fácil, aí você vai aprendendo coisas novas, porque amigurumi a gente só começa, mas está sempre aprendendo, né? E quanto mais você faz e acha que, agora eu sei tudo, aí descobre que sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender, tá bom? Como eu ia falando, a receita está no link. A receita dessa listradinha aqui, eu estava atualizando ela para colocar essa parte aqui do fio conduzido, então eu vou pôr ela, se Deus quiser, amanhã ela tá lá, tá bom? Então, nesse link... Delicado. Ai, obrigada. Meu Deus, quem que é? A Rose? Ai, gente, agora vocês vão me obrigar a botar... Ah, tá. Mas eu já pus o óculos. Roseli e a Regina. Muito obrigada, meninas. Então, essas duas receitas... essa daqui também usa aqui no rabinho. Olha, aquela técnica que eu falei de começar sem a correntinha. As duas vão ficar ali no link por uma semana, gratuita. Depois dessa uma semana, elas voltam para a lojinha no imaginalinha.com.br e daí ela é paga. Então corre lá e pega logo essa receita gratuita, faz o hipopótamo, tira foto, põe na rede e me marca que eu vou lá dar um oizinho, dizer, eba, legal, tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até agora, me aturando em pleno feriadão. Bom final de semana para vocês, mas lembrando que sábado às 10 horas da manhã a gente tem mais uma live, que é a live Papo de Amigurumeira, onde a Thalita vem aqui para me cutucar, para extrair respostas de mim. Gente, vamos lá. Eu nunca fiz, mas sou encantada com os trabalhos de amigurumi. Estou empolgada para começar. Deixa eu ver quem é. Quem é? A Mabel. Mabel, do jeito que você fala, parece ser fácil. Então, eu vou te dizer assim, não vou quebrar o seu coraçãozinho. Fácil, fácil, não é. Por quê? A gente, por exemplo, não aprende, não nasce andando. E quando a gente nasce, andar não é fácil. Mas a gente vai engatinhando, se arrastando, que nem uma minhoquinha, e anda, não é mesmo? E até tem uns que andam tão bem que correm e ganham maratonas. Então, fácil, fácil? Não, não é. Mas se você for fazendo cada dia, vai ficando mais fácil. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Ateliê Regina. Aprendi pela internet com muita dedicação. Isso mesmo. Parabéns. Então, continua aqui com a gente. Você vai ver que aqui tem bastante coisa interessante também. Sempre rola uma novidade. Então, gente, um bom fim de noite para vocês. Até sábado, às 10 horas da manhã, no Papo de Amigurumeira. E quinta-feira que vem, na nossa live aqui, Vira-Vira, de novo, trazendo novidades, notícias e outras coisinhas. Tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.